Eu renasci e imediatamente recarreguei 20 bilhões no jogo. As pessoas ao meu redor dizem que sou um idiota, mas eles não sabem. 3 dias depois, todos serão forçados a entrar no jogo do Apocalipse. As habilidades do jogo também se refletirão na realidade. O mundo inteiro cairá em caos. Na vida passada, enquanto lutava pela posição suprema, para proteger Liu Huyan, eu domine 3 dos maiores poderosos sozinho. No final, fui derrotado por Liu Huyan. No final, só pude fechar os olhos relutantemente. Ao acordar novamente, descobri que havia voltado ao início do jogo. Nesse momento, uma voz chegou aos meus ouvidos. Bem-vindo ao apocalipse do jogo. Por favor, escolha sua noite inicial. Na vida passada, Jian escolheu ser um cavaleiro. Apenas porque ele achava que, como cavaleiro, proteger Liu Huyan ao seu lado era uma coisa muito romântica. Pensando nisso, Jian se deu um tapa forte. De fato, o cachorrinho deve morrer. Em seguida, xingando, escolheu o vendedor de pré-venda. O vendedor de pré-venda é reconhecido em todo o jogo do Apocalipse. É a profissão com o nível mais alto. Na vida passada, era uma das principais guildas do país Hua. Aproveitando-se do número de pessoas, ofendeu um mestre de bestas divinas. Como resultado, foi atacado por aquele homem com uma besta divina, o dragão da desgraça. Ele fez com que a guilda de elite fosse forçada a se dissolver. O líder da guilda foi morto tantas vezes. Seus atributos caíram para o nível de um anel O. Na vida real, era muito difícil encontrá-lo pessoalmente. No entanto, essa profissão requer treinamento. Os custos de pré-venda são realmente muito altos. Não são despesas que jogadores comuns podem arcar. Como o dragão das profundezas, uma besta divina. Os recursos necessários são inimagináveis para a maioria das pessoas. É algo que é difícil de imaginar para pessoas comuns. Mas essas questões para Jian não estão em seu campo de consideração. Como a escolha da profissão foi concluída, o apelido no jogo foi definido como Ian. Em seguida, Jian usou os 2,2 bilhões obtidos com a venda de ações para recarregar totalmente no jogo. Tanto dinheiro só para recarregar no jogo. Se alguém souber disso, com certeza vai chamá-lo de idiota. Mas Jian sabia muito bem que o sistema de recarga só estaria disponível nos primeiros 10 minutos. 3 dias depois, o jogo refletiria a realidade. O valor das moedas de ouro subiria diretamente para uma proporção de 1:10. As moedas de ouro que ele tinha em mão seriam equivalentes a 22 bilhões em dinheiro. Essa velocidade de aumento. Até o buffet teria que se curvar para Jian. Nesse momento, um som mecânico agradável ecoou. Como você é o primeiro jogador a recarregar, e o valor da recarga excedeu 1 bilhão, para desbloquear a única profissão oculta, Deus da Riqueza. A profissão atual é pré-vendedor. O Deus da Riqueza, Jian, ficou surpreso. E logo se recuperou. Existem algumas profissões especiais no Apocalipse, que só podem ser desbloqueadas após cumprir certas condições, também conhecidas como profissões ocultas. Jian imediatamente trocou as propriedades da sua segunda profissão, talento de Deus da Riqueza da profissão no painel. Riqueza abundante. Os ouros que você carrega aumentam em 1 todos os dias. Poder do Deus da Riqueza. A cada gasto de 1 milhão de ouros, um ponto de atributo aleatório aumenta. Ao entrar diariamente, 100 pontos sem gastar nada. Após a morte, os ouros e itens que você possui não cairão. Sorte de grande fortuna só aumenta 50. Carisma só aumenta 50. Após ver as informações do painel, ele ficou completamente atordoado. Qualquer um desses talentos principais é impressionante. Isso definitivamente é algo extraordinário. Ele agora vale 2,2 bilhões. Isso lhe dá 22 milhões de energia a mais por dia, combinado com o poder do Deus da Riqueza. É como jogar esse dinheiro fora. Ele pode ganhar 22 pontos de atributo gratuitamente todos os dias. Jian estava muito impressionado. Em sua vida passada, ele também gastou muito dinheiro. Exatamente 100 mil ouros. Isso também lhe deu uma grande vantagem no início. Nesse momento, o som de um telefone tocou. Jian saiu da projeção holográfica e olhou. Era Liu Huyan, que na vida passada conseguiu matá-lo. Assim que o telefone foi atendido, uma voz furiosa ecoou. Jian, você ficou louco? Vendeu as ações da empresa para investir em jogos? O que você quer? Ao ouvir essa voz há muito tempo esquecida, Jian ficou com uma expressão sombria e assustadora. Ele queria muito despedaçá-lo agora mesmo. Mas agora havia coisas mais importantes. Ele só podia deixar isso de lado por enquanto. Como eu vou lidar com meu próprio dinheiro? Você tem o direito de opinar. Se não fosse por mim te sustentando todos esses anos, você ainda estaria dançando em algum palco desconhecido. Depois de dizer isso, bloqueou o número de Liu Huyan e entrou novamente no jogo. Após acalmar seus sentimentos, Jian abriu seu painel básico. Nome Ian.
Profissão: mestre de pré-venda do Deus da riqueza. Nível: uma vida sem mana 100. Atributo de autoconhecimento: 10. Sorte: 50. Carisma: 50. Talento: riqueza em abundância. Não dá nem um centavo. Grande sorte. O poder do Deus da riqueza deixou Jian sem palavras. O vendedor de pré-venda realmente é um personagem de alto nível. Uma profissão que já é alta mesmo offline. Outras profissões têm suas próprias habilidades de combate. O início da pré-venda é realmente promissor. Um novo jogador quer participar da pré-venda. Precisa ir ao campo para capturá-lo. Ou precisa comprar na loja. Realmente não é fácil. Após entrar no jogo, Jian caminhava pela rua. Ele não escolheu comprar a pré-venda. Ele sabia de um jeito de obter um método para conseguir uma pré-venda de nível divino. Em breve, ele chegou diante de um magnífico palácio. Salão Supremo. Este é um dos cidadãos extremamente poderosos do jogo do Apocalipse. Entre eles, os NPCs de nível divino que atingem o nível 100 desbloqueiam a classe final e podem obter uma carta de apresentação do Salão Supremo, que permite contratar NPCs poderosos. Mas Jian sabia que, na verdade, no início do jogo, também havia maneiras de contratar NPCs do Salão Supremo. Nesse momento, um velho de cabelos brancos vestido com uma longa túnica azul água aproximou-se com uma expressão indiferente. Jovem, este não é o lugar para você. Volte e treine. Espere até receber a recomendação do Sr. Baba Sato. As portas do Salão Supremo se abrirão para você. Jian também não perdeu tempo. Com um gesto de mão, incontáveis moedas de ouro brilhantes caíram, como uma cascata dourada. Ao ver essa cena, o velho de expressão indiferente transformou-se imediatamente. Sorrindo, levou Jian para dentro. Observando o velho com o rosto cheio de emoção, Jian sentiu uma profunda emoção. O Salão Supremo, que originalmente só poderia ser acessado ao atingir o nível 100, agora pode ser acessado com dinheiro. No entanto, o preço é bastante alto. Apenas para obter o direito de entrada, são 5 milhões de moedas de ouro. Jian entrou no salão. A pesada porta de pedra se abriu com um estrondo. Um homem de meia-idade vestido com uma armadura dourada aproximou-se. Jovem, o que você está fazendo aqui? Olá, eu preciso contratar um guarda. Um guerreiro de sangue furioso de aparência madura olhou profundamente para Jian. Em seguida, ele acenou com a mão grande, e um painel virtual apareceu na frente de Jian. Boneco da Glória, 100 quilos. 1 milhão de moedas de ouro por dia. Boneco Supremo, 80 unidades. 800 mil moedas de ouro por dia. Jian franziu a testa e perguntou, não há bonecos de nível divino? O guerreiro de sangue furioso de meia-idade ficou surpreso. Yaran é o caminho da fidelidade. Bonecos de nível divino são extremamente preciosos. Como seria possível alugá-los para fora? 1 bilhão por dia. É possível alugar? O guerreiro de sangue furioso de meia-idade pensou por um momento. Bonecos não são possíveis. Mas eu tenho um amigo que é um mago de nível divino. Eu posso perguntar a ele. Os olhos de Jian brilharam. Magos são profissões ocultas. Eles também têm uma funcionalidade muito forte. Defesa protetora. O ataque é geralmente integrado. Para ele, neste estágio atual, é definitivamente a melhor escolha. Meia hora depois, uma voz profunda e envelhecida ressoou. Jian levantou os olhos e olhou. Um velho vestido com um manto de feitiçaria apareceu diante dele sem que ele soubesse quando. Você é o jovem amigo Ian. De fato, é uma pessoa de grande talento. O velho disse de forma indiferente. Eu, Mers, a partir de agora, dentro de 24 horas, poderei obedecer às suas ordens. Claro, o que não é justo é que eu não irei apressar. Jian é filial. Fique tranquilo, sênior. Principalmente por ter ido a um esconderijo de alta dificuldade. Mers acenou com a cabeça. Também não se importou muito. Jian também não hesitou. Levando Mers, saiu do Salão Supremo. A Planície das Flores é o único ponto de encontro do vilarejo dos novatos. No entanto, naquele momento, não havia muitos jogadores. Os monstros no Apocalipse têm uma força além do esperado. Mesmo um slime de nível 1 pode facilmente enviar um jogador iniciante de volta ao ponto de partida. Iniciar o teste beta. No total, não passou de 2 horas. Incontáveis jogadores morreram aqui. Os que conseguem ficar são, ou mestres, ou jogadores que gastaram um pouco de dinheiro quando o servidor abriu, comprando algumas peças de equipamento inicial. Desde a abertura do servidor, ninguém subiu para o nível 2. Enquanto Jian e a outra pessoa estavam a caminho, 2 jogadores correram gritando em direção a eles. E atrás deles vinha um goblin de nível 5. Mels estava com uma expressão indiferente. Com um gesto casual, uma relâmpago dourado foi lançado suavemente 135, 4089. Num instante, um número aterrorizante apareceu no corpo do goblin.
e logo se transformou em pó de frango. Ao ver essa cena, os dois jogadores exclamaram sem pensar: como ainda conseguiram mostrar o número de telefone? Antes que os dois pudessem se recuperar do choque, Jian levou Mels e se afastou. Meia hora depois, nas profundezas da planície das flores, Jian viu avisos impressionantes piscando à sua frente. Onde Mels passava, nada crescia. Um golpe casual causava mais de 1 milhão de dano. No passado, o desfiladeiro era um lugar harmonioso. Agora está em completa desordem. Não há mais seres vivos à vista. O único poder de monstros da Vila dos Novatos, a aldeia Goblin, também foi dizimado por um caçador. Parabéns, você subiu de nível para o nível 5. Você ganhou 10 pontos de atributo. Jian soltou um suspiro inexplicável. É verdade que ter dinheiro permite fazer o que quiser. E neste momento, é difícil dizer se outros jogadores conseguiram subir para o nível 2. Mas também não é sem desvantagens. Após subir de nível, um novo aviso apareceu no painel de Jian. A experiência foi permanentemente reduzida em 6. Em um jogo de apocalipse, tanto jogadores quanto NPCs, quando as duas partes em uma equipe, a diferença de nível ultrapassa 10 níveis. Então, ao ganhar experiência, a parte de nível mais baixo será punida. E essa penalidade é permanente. A cada nível que subir, a penalidade aumenta em 1. Mas Jian realmente não se importa. Seu principal objetivo agora é subir para o nível 10 o mais rápido possível, entrando na experiência do princípio. As sanções são, sem dúvida, aterrorizantes. Mas desde que consiga entrar primeiro na cidade principal, isso não é nada. Em seguida, abri o painel de atributos. Comecei a distribuir os pontos de atributos livres. Os 40 pontos de atributos livres ganhos com o nível foram adicionados à habilidade mental. E hoje, os gastos ultrapassaram 100 milhões. O poder do Deus da Riqueza também concedeu 100 pontos de atributos. Isso fez com que os outros valores de atributos também fossem muito altos. O painel de nível 5 é um nível que outros jogadores, mesmo ao chegarem ao nível 10, acham difícil de alcançar. Muito bem, subindo mais uns 3 níveis, poderá acessar o próximo nível do Masmorra Oculta. Jian sorriu satisfeito. No Fórum da Vida Passada, sempre houve uma informação altamente secreta, que existe uma masmorra oculta, o Ninho do Dragão, na Vila dos Novatos. Além de estar em um local escondido, as condições básicas para acessá-la não são difíceis, desde que o valor de espírito ultrapasse 100. No entanto, quando descobriram essa masmorra, a maioria dos jogadores já estava no nível 100. 100 de espírito realmente não é difícil. Se neste estágio alguém quiser atingir o padrão, a única possibilidade é subir para o nível 10, colocar todos os pontos de atributo livres em espírito. Mas qualquer pessoa normal não conseguiria fazer isso. 3 horas depois, sob o bombardeio de Mels, o fundo da planície das flores está em total silêncio. Som. Um agradável som de notificação do sistema soou ao lado de Jiangal, definido como alcançando nível 10. É o primeiro jogador do mundo a ultrapassar o nível 10. Pontos de atributo de recompensa, 60. Título de recompensa, 1 dia, 1000 milhas. Em seguida, o anúncio mundial também apareceu diante de todos os jogadores. Parabéns ao jogador Ian da China por alcançar o nível 10. O ranking de níveis foi aberto. Neste momento, todos os jogadores pararam suas ações, com os olhos cheios de malícia. Desde que o jogo do Apocalipse começou, contando tudo, foram apenas 6 horas. Uma pequena parte dos jogadores experientes, em colaboração em equipe, geralmente estão no nível 2. Mesmo jogadores mais top, com habilidades excepcionais, o máximo que se pode alcançar é o nível 3. De repente, surgiu uma criatura aterrorizante de nível 10. Esses jogadores de elite, que se acham superiores, estão todos errados. Dentro da Vila de Novatos 1001 do nosso país, uma figura vestindo roupas de tecido grosso está de pé sobre um monte de corpos de goblins, observando. O nome de Jian na tabela de níveis está um pouco errado. Desde que entrei no jogo, venho caçando monstros de elite. Até agora, só cheguei ao nível 3. Como é possível que alguém tenha chegado diretamente ao nível 10? Será que há algum bug no jogo? Nunca ouvi falar desse nome, Ian. Mas já que é alguém do nosso país, não tem problema. Em seguida, desliguei a tabela de níveis e comecei a me concentrar em subir de nível novamente. No país do bastão, um guerreiro com um olhar astuto observa a tabela de classificação. Estou tão irritado que poderia triturar meus dentes de trás. Ah, que droga! Como é possível que alguém do nosso país chegue ao nível 10 tão rápido? Com certeza é trapaça. Mesmo que não seja trapaça, isso definitivamente é algo do nosso grande país, o país do bastão, que foi para o país Hua. O país do bastão é o número 1 do universo, Smida. Cenas como essas acontecem entre vários países.
Quanto à abertura do ranking de níveis, Jian não ficou surpreso. Na vida passada, também havia pessoas que alcançaram o nível 10. Foi então que o ranking foi aberto. Mas isso foi depois do teste público. Naquela época, o nível máximo na fase de teste interno era apenas o nível 8. Jian colocou o título, e imediatamente, as propriedades apareceram diante dele. Título único, épico que avança 1000 milhas em um dia. Como o primeiro jogador a alcançar o nível 10, sua força foi reconhecida pelo Deus da Luz. A obtenção de experiência aumentou em 5. Ele sorriu com um sorriso satisfeito. Os itens no jogo têm níveis, desde o ferro negro de nível mais baixo até o nível sagrado 1. Há um total de 10 níveis. A raridade do título épico é indiscutível. A dificuldade de obter equipamentos no jogo do Apocalipse é extremamente alta. Mesmo jogadores que ultrapassaram o nível 100, a maioria dos equipamentos no corpo é de nível abaixo do épico. Da fase de ouro ao ouro escuro, pode-se dizer que o nível épico é um grande divisor de águas. Apenas um número muito pequeno de jogadores tem o direito de possuir. Quanto às lendas e níveis divinos na internet, isso definitivamente só pode ser visto por um grupo que está no topo. E os níveis de destruição celestial mesmo que na vida passada Jian já estivesse quase alcançando a altura de um Deus Supremo, não se ouviu falar de ninguém que possuísse equipamentos desse nível. Jian satisfez-se em alocar os atributos na mente. Neste momento, seu valor mental já havia chegado a 120. Em seguida, uma nova mensagem apareceu diante dele. A experiência da fase 1 foi concluída. Por favor, inicie o teste de avanço o mais rápido possível. Ele fechou a mensagem com um gesto casual. Teste de avanço. Este também é um mecanismo exclusivo do jogo do Apocalipse. Todos os jogadores, ao alcançarem um nível multiplicador, entrarão em uma fase onde não podem ganhar experiência. Somente através do teste de ascensão é possível continuar a melhorar. Embora o teste permita formar equipes, não permite qualquer registro de forças externas. NPCs de nível divino como Mels definitivamente não podem participar do teste de ascensão. 10 minutos depois, os dois chegaram a uma entrada de caverna escondida. Assim que pisaram na entrada, um aviso do sistema soou. Ginny já havia pisado na área oculta. Esta área é extremamente perigosa. Por favor, saia imediatamente. Ouvindo o aviso ao seu lado, Jian sorriu levemente, exalando uma aura poderosa. Como pode haver dragões habitando este lugar? A mão de Mels, que estava acariciando seu bigode, hesitou levemente. Seu rosto estava cheio de rugas. Mesmo para um mago de nível divino, ver um ninho de dragão como este não é algo que se possa subestimar. Dragões são criaturas extremamente poderosas. Um dragão adulto possui força que pode rivalizar com a de um ser divino. Mels olhou para Jian e disse pensativo: Você não hesitou em gastar um preço tão alto para me contratar. Então era para invadir o covil do dragão, certo? Mesmo eu não tenho garantia absoluta de que posso vencer um dragão. Jian balançou a cabeça. Eu só quero ver se consigo roubar um ovo de dragão. Ao ouvir as palavras de Jian, Mels quase cuspiu sangue velho. Os dragões valorizam muito o sangue de sua descendência. Roubar um ovo de dragão e enfrentar sua mãe não são tão diferentes assim. Na verdade, não há diferença substancial. Mel suspirou. Realmente, esse dinheiro não é fácil de ganhar. Em seguida, abriu os braços e começou a cantar um aumento. Um aumento foi aplicado. Até mesmo a vida de Jian chegou a aterrorizante 5.000. Jian olhou para Mels com um olhar ardente. Neste momento, ele finalmente entendeu. Por que se diz que os feiticeiros têm métodos variados? Apenas essa sequência de bufos. Até os sacerdotes ficariam envergonhados ao ver. Até os portadores de ordens reais chorariam ao ver. Após esgotar o leopardo, as figuras dos dois começaram a se tornar etéreas. Em seguida, como se fossem fantasmas, entraram silenciosamente na caverna do dragão. Mas assim que eles entraram na caverna sem nada, no fundo da caverna, um dragão dourado instantaneamente abriu os olhos. A habilidade secreta divina de Mels não tinha como se esconder diante dele. No momento seguinte, toda a caverna começou a tremer violentamente. O rugido estrondoso do dragão ecoou pelos céus. Mels ficou em estado de choque. Garoto, você me enganou. Isso é um dragão radiante de nível 5. Rápido, ao ouvir as palavras de Mels, Jian franziu a testa. Um dragão também não tem divisão não resolvida. E na vida passada, aquele dragão das profundezas que destruiu uma guilda de elite era dos 3 reinos. E este dragão radiante é a existência de nível 5 no auge. Se o ovo do dragão chegar às minhas mãos, tenho medo de que seja ainda mais potencial do que ele imagina. Você realmente vai recuar, senpai? Jian virou-se para olhar para Mels. Que piada é essa? Este é um dragão adulto de nível 5. Para derrotá-lo,
Não deve ter nem 110 mil de chance. Vá embora, este não é o seu lugar. Mels olhou fixamente para o dragão radiante. Não se atreveu a relaxar nem um pouco. Uma pergaminho de teletransporte já apareceu em sua mão, pronto para esmagar Jian a qualquer momento. Se eu apertar os dentes, minha recompensa dobra. Mels balançou a cabeça. Não é que eu não queira essa recompensa. É apenas que, diante de tal existência, a morte é certa. Jian não precisa forçar a entrada. Desde que você consiga me dar algum tempo, senpai. Mels hesitou por um momento, com uma expressão de desânimo. Não sei se eu consigo suportar 3 vezes o que o mestre suporta. Jian estendeu 3 dedos. Com uma expressão impassível, ele teve que suportar o aumento de preço. Eu estou disposto a arriscar. Mel soltou um grito feroz. Seus músculos cresceram instantaneamente. O velho magro que antes era, de repente se transformou em um homem musculoso. Jian ficou atordoado. Nos dias de hoje, até os feiticeiros agem assim. Observando a expressão de Jian, Mel sorriu confiante. Nos dias de hoje, como se pode andar pelo mundo sem algumas cartas na manga? Superficialmente, eu sou um feiticeiro. Na verdade, também sou um lutador corpo a corpo. Eu posso te dar no máximo 3 minutos. Aproveite o tempo. Mels exclamou em celebração. Ele saltou alto e lançou diretamente o esquecido corvo, voando em direção ao dragão radiante. Um grande estrondo. Poeira e fumaça levantaram-me do chão. O dragão de 100 metros de comprimento foi surpreendentemente esmagado no chão por um único golpe. Deixou todos em choque. A pessoa rapidamente entrou na caverna do dragão. A topografia aqui. Em sua vida passada, ele já havia estudado isso muitas vezes. Já estava gravado em sua mente. Mels ao lado do chão. Com o canto do olho, viu Jian como um peixe na água. Ele também estava surpreso em seu coração. Aquela expressão calma e a figura experiente. Isso definitivamente não é algo que um novato conseguiria fazer. O dragão radiante rugiu. O peso da majestade do dragão se espalhou. O chão instantaneamente se despedaçou. Se a besta estivesse em tempos normais, eu, um velho, ainda poderia te dar 3 pontos, mas apenas por esses 3 minutos. Foi o senhor dragão que o fez se deitar. Mels gritou em alta voz. Seus punhos desceram rapidamente como gotas de chuva. Cada soco poderia atingir uma grande montanha. Sob tal bombardeio frenético, repentinamente forte como o radiante, o dragão também foi atingido sem poder revidar. Jian correu furiosamente até o fundo da caverna. Um ovo de dragão verde, do tamanho de uma pessoa, está em pé no centro da caverna. Ao redor, há uma camada suave de luz. E não muito longe do ovo de dragão, há algo brilhante deitado. Jian não teve tempo para examinar com atenção. Ele simplesmente guardou tudo o que podia ver no espaço de armazenamento, graças à controvérsia de Mels e ao conhecimento sobre a geografia do ninho do dragão. Todo o processo levou menos de 2 minutos. Neste momento, Mels ainda estava em plena forma, estrondando de maneira intensa. Jian gritou alto que o mestre havia chegado. Rápido, retire-se. Mels levantou a cabeça rapidamente. A luz sob seus pés brilhou rapidamente. Ele apareceu instantaneamente diante de Jian. Com uma mão, pressionou o ombro do outro. O pergaminho de invocação foi absorvido instantaneamente. Jian apenas sentiu seus olhos embaçados. Quando conseguiu ver novamente, já estava de volta ao Salão Supremo. E ao lado, Mels estava com uma palidez assustadora. Seu corpo parecia ter se entregado ao excesso. Jian ficou alarmado. Mestre, você está bem? Mels tremia por inteiro. Seus lábios estavam trêmulos. Aquilo era uma existência próxima de um deus. Se não tivéssemos corrido rápido, nós dois já estaríamos dentro dele. Jian também não hesitou. Transferiu os 200 milhões de moedas restantes para Mels. Não foi em vão o que aconteceu com meu pescoço. Muito bom, muito bom. 300 milhões de moedas em mãos. Mels ficou radiante. Mesmo sendo um poderoso deus, ganhar 300 milhões de moedas não é tão fácil. Depois de um dia de trabalho, ter uma recompensa assim, é uma sensação de ficar rico da noite para o dia. E até mesmo olhar para Jian se tornou mais agradável. A afinidade de Jin Mels com você aumentou para 60. Jian franziu a testa em desespero. No jogo, a afinidade máxima de um NPC é 160. Já é um nível muito alto. Isso significa que o NPC já confia extremamente em você. Esta também é uma condição necessária para o NPC iniciar a negociação. Geralmente, é necessário que o jogador complete uma série de missões, além de várias outras estratégias. Leva muito tempo para ser desenvolvido, mas o valor de charme inicial de Jian é 50, além de ter até 300 milhões de moedas de ouro. Isso fez com que o nível de ostentação de Mel superasse 60. De fato, ter um alto valor de charme é conveniente. Jian pensou consigo mesmo. A riqueza do Deus da Fortuna é extraordinária.
foi exibida de forma esplêndida no primeiro dia. Ah, mestre! O Templo Supremo tem essência da vida? O preço é negociável. Melos ficou surpreso e disse: Você realmente roubou um ovo de dragão. Deixe-me ver rapidamente. Jian hesitou um pouco. Em seguida, ele tirou o ovo de dragão. Melos ficou com os olhos brilhando. Se não fosse por uma inexplicável simpatia por Jian, ele provavelmente já teria se contido e tentado roubar. Esta coisa é realmente muito preciosa. O valor não pode ser medido em dinheiro. Eu tenho 5 frascos de essência da vida aqui. Que tal vender uma por 5 milhões de moedas de ouro? Os olhos de Jian brilharam. Ele sabe o valor da essência da vida. Somente nos ninhos de chefes de alto nível há uma probabilidade muito pequena de sair. 5 milhões por uma frasco é absolutamente justo. Na verdade, é até um grande negócio. Melos mudou de tom. Mas esses descendentes de dragão de nível 5, 5 frascos de essência da vida podem ser um pouco insuficientes. No entanto, eu ainda tenho um frasco de essência da vida sagrada aqui. O efeito não é inferior a 5 frascos de essência da vida. Jian estava calmo. Se tiver alguma condição, mestre, pode falar. Mel sorriu. É bom conversar com pessoas inteligentes. Preço fixo de 25 milhões. Além disso, quando seu ovo de dragão chocar, no futuro, eu precisarei de uma gota de sangue de dragão. Sem problemas, Jian concordou prontamente. Ele não tinha a menor intenção de negociar, porque ele estava muito claro sobre o valor disso. Após concluir a transação, Melos lançou um olhar profundo para Jian. Não se esqueça do acordo. Na hora certa, eu irei te procurar. O círculo de teletransporte se elevou sob seus pés. Em seguida, ele desapareceu completamente. Olhando para as várias poções de vida que apareceram em seu inventário, Jian também ficou muito feliz. Neste momento, o grande salão estava vazio. Ele encontrou um canto isolado e jogou o ovo do dragão no espaço de incubação. O tempo restante para a incubação era de 299 anos. Ao ver o prazo de incubação, Jian ficou paralisado. Se isso fosse para incubar naturalmente, ele já teria trocado de grama no túmulo várias vezes. Em seguida, ele pegou a essência da vida e a essência sagrada e despejou tudo sobre o ovo do dragão. Uma leve luz azulada brilhou brevemente, e então, ele conseguiu incubar o dragão celestial de nível divino. Desbloquear a habilidade de pré-venda do mestre de pré-venda. No segundo seguinte, um dragão de cor azul claro apareceu e saiu quebrando a casca. Mas Jian estava um pouco confuso. Por que é o dragão celestial? Não deveria ser um descendente do dragão radiante? Será que aqueles 5 dragões foram enganados? Em seguida, An abriu o painel de atributos do dragão. Dragão celestial, mito, vida 10.000, poder mágico 15.000, atributo sem talento, supressão absoluta. Dragão celestial, causa dano a criaturas de mito e abaixo, aumento de dano em 30, dano recebido reduzido em 30. Rei dos dragões, aumento de dano causado a criaturas dracônicas em 50, dano recebido de dragões reduzido em 50. Sangue divino. O dragão celestial recebe bônus em todos os atributos ao subir de nível. Velocidade de recuperação de vida e poder mágico de 200 pontos por segundo. Aumento de bônus de vida e poder mágico em 100. Habilidade. O dragão celestial da dinastia emite um rugido estrondoso. Raio de 20 metros. Todas as criaturas são forçadas a entrar em atordoamento por 1,5 segundos. O rei dragão lança o alvo do dragão celestial. Causa 500 de dano real em força. Esta habilidade não pode ser evitada pela ira do Rei Dragão. Dragão Celestial. Causa um bônus de 10.000 de força a criaturas dentro de um raio de 50 metros. Dano real indiscriminado de constituição com recarga de 30 dias. Após usar esta habilidade, os atributos diminuem permanentemente em 5. O Dragão Celestial cai em um sono de 5 dias. Meu Deus! Depois de ver o painel de atributos do Dragão Celestial, Jian exclamou diretamente que ele ainda é apenas nível 1. O Dragão Celestial já não é. A palavra terrível não é suficiente para descrevê-lo. Menos de 500 pontos de força. Qualquer um que vê é eliminado em segundos. Neste estágio atual, mesmo todos os jogadores do Apocalipse juntos, não é suficiente para este pequeno dar uma surra. Que tipo de arco e flecha é um bombardeio à distância? Diante da velocidade de ataque e evasão de 500 de agilidade, essas habilidades básicas não conseguem nem tocar na superfície. A única maneira é fazer essa coisa se cansar até morrer. Jian olhou com os olhos brilhando. Feliz, ele olhou para o dragão que tinha a altura de meio homem à sua frente. Olhando para você, tão verde. A partir de agora, vou te chamar de Pequeno Cinza. Em seguida, ele voltou seu olhar para aquele item brilhante. Com apenas um olhar, Jian exclamou imediatamente. O nascimento é, na verdade, mencionado nos livros. Itens e eventos do céu que já apareceram. Capítulo da crueldade.
Atributos básicos do capítulo da crueldade aumentam em 10. Aumenta todos os atributos com o poder da crueldade. O único passivo que possui o capítulo da crueldade. Todas as habilidades podem causar um golpe crítico. A taxa de golpe crítico base aumenta em 20. O dano crítico aumenta em 100. Inclui velocidade de ataque crítico. Causa imediatamente 1000 de dano ao alvo. Dano real de natureza espiritual. Com 5% de chance de ativar o efeito de morte. Se a vida do alvo estiver abaixo de 20. Então, o efeito de morte será definitivamente ativado. Tempo de recarga, 10 dias. O impacto da mitologia e das pré-vendas ainda não desapareceu. Neste momento, é mais um item de destruição celestial. Jian estava um pouco atordoado. Ele respirou fundo. O mistério escolheu vincular. Jin conseguiu vincular o capítulo da brutalidade para ativar a missão oculta do juiz proibido. Mesmo sendo poderoso como o rei da brutalidade, também foi destruído pelo abismo. Quem possui o capítulo da brutalidade vai em busca da verdade. O objetivo da missão é encontrar o fim da brutalidade. Jian franziu levemente a testa. Ele nunca ouviu falar do capítulo da brutalidade, mas essa dente da brutalidade é bastante famosa. É a arma do assassino de nível divino Gu Ken da China. É considerada uma das armas com maior explosão. Parece que este capítulo da brutalidade deve ser uma continuação da dente da brutalidade. Essa dente da brutalidade deve ainda estar no continente do abismo. Preciso sair da vila dos novatos primeiro. Jian frequentemente soltava um suspiro pesado. Parece que preciso completar o teste de elevação de nível rapidamente. Nesse momento, um aviso estridente soou. Jogador Jin, Yan. Seu tempo de jogo hoje atingiu o limite. Saída forçada do jogo. A cena mudou rapidamente. Jian tirou os óculos virtuais e massageou a testa. Agora já são 10 horas da noite. De vez em quando, ambulâncias passavam gritando pela rua. Jian estava parado na frente da janela, pensativo. Como esperado, era igual à vida passada. Já havia um grande número de jogadores que morreram no jogo. Muitas vezes. A realidade também morreu junto. Jian deu uma olhada no celular. O jogo do Apocalipse já estava nos Trending Topics. Os governos de vários países já intervieram. Foi emitida uma ordem rigorosa proibindo qualquer pessoa de acessar o jogo. Após o incidente, alguém começou a buscar informações relacionadas ao jogo, mas descobriram que todas as pistas levavam ao governo. Embora os países estivessem proibindo o acesso ao jogo, parece que havia algum segredo inconfessável que os forçou a cooperar com a descoberta do jogo. No dia seguinte, Jian entrou no jogo como de costume. Em comparação com o vazio do dia anterior, o número de pessoas na Vila dos Novatos 9.527 aumentou várias vezes. A maioria estava online. Viu as notícias sobre este jogo. Quiseram entrar para ver o que estava acontecendo. Afinal, os humanos são criaturas curiosas. Também havia alguns funcionários oficiais misturados. Mas, independentemente de quem fossem, todos tinham um certo respeito pelo jogo do Apocalipse. Afinal, houve uma grande quantidade de mortes. Mesmo que a oficialidade não consiga bloquear completamente a notícia. Quando Jian apareceu, ele imediatamente causou alvoroço. Embora ele tenha escondido intencionalmente seu nome e aparência, mas a pedra brilhante acima de sua cabeça não podia ser escondida. As pessoas rapidamente reconheceram que ele era Yehai, o primeiro colocado no ranking de níveis. Centenas e milhares de solicitações, fazendo Jian ficar com a cabeça cheia. Ele rapidamente configurou para recusar todos os convites. Em seguida, saiu diretamente pelos portões da cidade. Alguns jogadores que planejavam segui-lo secretamente, para espiar seus segredos, também tiveram que desistir de seus planos. A área para onde Jian estava indo era no mínimo nível 5. Criaturas de elite estavam à solta. Sabendo que o jogo poderia afetar a realidade, todos começaram a se tornar cautelosos. 10 minutos depois, Jian chegou a uma enorme ruína. Ele foi diretamente até um guarda vestido com armadura prateada. Respeitado guardião, eu quero iniciar o teste de elevação de nível. O guardião olhou para Jian com um olhar surpreso. Ele não esperava que alguém poderia vir aqui no segundo dia do jogo. E seus companheiros? Jian balançou a cabeça. Não tinha companheiros. Eu pretendo fazer o teste sozinho. O guardião franziu a testa. Para ele, essa pessoa era ou tola ou se autossabotando. Mas ele não disse nada. Apenas o olhou com um olhar indiferente. Vá ao altar e escolha a dificuldade do desafio. Jian caminhou calmamente até o altar. Com o dedo indicador, ele escolheu diretamente o desafio de nível abismo, o mais difícil. Em seguida, sob o olhar do guardião, que parecia estar vendo um tolo, ele foi teletransportado para o local do teste. Em um piscar de olhos, Jian já estava em meio a uma densa floresta. Ele estava muito ciente da dificuldade do teste de nível inicial.
Em sua vida anterior, ele gastou 100 mil moedas de ouro enquanto estava no interior. Com apenas algumas horas, ele já estava equipado com armaduras de bronze. Essa configuração superou 99 pessoas na época. E não hesitaram em gastar uma fortuna. Contrataram alguns jogadores de nível semelhante para realizar o teste juntos. O resultado foi que, por levar Liu Huyan como um peso morto, uma equipe de elite foi completamente aniquilada na dificuldade. Pensando nisso, Jian se deu um tapa forte. Justo nesse momento, um uivo alto de lobo interrompeu seus pensamentos. Uma enorme figura apareceu repentinamente na frente de Jian. Lobo da neve brutal. Criatura estranha. Nível 10. Vida 5.000. Pontos de magia 5.000. É uma criatura estranha. Olhando para o enorme lobo que parecia uma pequena colina, Jian sentiu um frio na barriga. Ele também não esperava encontrar uma criatura tão aterrorizante no teste. E, além disso, após entrar no teste, não havia nenhum meio de sair. A única maneira era completar o teste. Xiao Lui saiu para lutar. Xiao Lui saiu para lutar. Ele soltou um leve suspiro. No segundo seguinte, Xiao Lui apareceu do nada. O corpo do dragão deixou um leve rastro no ar. Apareceu instantaneamente na frente do lobo de neve brutal. Diante do lobo de neve brutal de quase 5 metros. O corpo de Xiao Lui parecia extremamente pequeno. Mas, sendo um gigante celestial de mitos e pré-vendas, Xiao Lui tinha uma vantagem inata sobre o lobo gigante brutal. Sob a poderosa aura do dragão, o lobo de neve brutal, semelhante a uma pantera das montanhas, recuou repetidamente. Xiao Lui abriu a boca e exalou. Chamas ardentes irromperam de repente. A barra de vida do gigante lobo caiu instantaneamente pela metade. Um golpe tão violento o deixou instantaneamente atordoado. Xiao Lui aproveitou a oportunidade e avançou. As garras do dragão deixaram alguns rastros no ar. Era realmente um chefe demoníaco de nível 10. Jian semicerrou os olhos. Parecia estar pensativo. Xiao Lui tinha um aumento de dano de 30 por conta própria. Em teoria, deveria causar cerca de 650 de dano. Mas agora o dano diminuiu em 10. Isso significa que o lobo de neve brutal tem 10 de dano base. E isso é a barra de vida base de um chefe demoníaco de nível 10. No momento seguinte, os olhos do lobo de neve brutal ficaram vermelhos. E os pelos em seu corpo começaram a se erguer. Jian percebeu de imediato. Isso é porque a barra de vida do chefe está caindo muito rápido. O que ativou o modo de fúria. E nesse estado, os atributos do lobo de neve brutal terão um aumento significativo. E a recuperação de vida base também dobrará. Xiao Lui usou o poder do dragão e deu uma ordem imediata a Jian. Xiao Lui soltou um grito alto para o céu. O vermelho nos olhos do lobo de neve brutal instantaneamente desapareceu. Ele caiu em um estado de atordoamento. Xiao Lui rapidamente avançou. 1,5 segundos é tempo suficiente para Xiao Lui atacar 2 vezes. E quando o lobo gigante brutal finalmente acordou, o que o aguardava era exatamente o terceiro golpe que caía. Um dano aterrador. Isso fez com que esse chefe demoníaco caísse no chão, incapaz de se levantar. Desde o início até o fim, o lobo gigante brutal nem teve a chance de usar uma habilidade. Não é que ele não seja forte o suficiente. Apenas a palavra fantasma já é suficiente para descrever seu poder. Mas a dragão de terra em uma distância extremamente longa, junto com a majestade do dragão da dinastia Han, é realmente muito anormal. Jin conseguiu matar com sucesso o chefe demoníaco, o lobo brutal de neve. Sua pré-venda subiu para o nível 5, bom trabalho. Até Jian ficou impressionado. Há uma sensação de que não é muito real. Até que o som da notificação do sistema soou. Isso finalmente abriu o painel de atributos de Xiao Lui. Apelido, Xiao Lui. Tipo, Dragão Celestial, nível 5. Pontos de vida 14.000. Pontos de magia 14.500. Atributos 700. Matou um leopardo demoníaco de nível 10 em um golpe. Isso fez Xiao Lui subir 4 níveis de uma vez. Jian não pôde deixar de se maravilhar. O mito do nascimento e o crescimento da pré-venda. Isso é realmente muito anormal. O nível de beleza aumentou 50 pontos em todas as propriedades. Também desbloqueou uma nova habilidade, Presa de Dragão Gigante, para as 2 unidades inimigas mais próximas. Causa 500 de dano mágico em espírito. E força os inimigos a entrar em estado de silêncio mágico por 5 segundos. Jian ficou muito feliz por dentro. Mais uma vez, é um exagero extremo. Jian chegou diante do corpo do chefe demoníaco, o lobo brutal. Além de mais de 1.000 moedas de ouro, ele ainda soltou 2 peças de equipamento. A qualidade da presa do lobo sangrento ainda não foi identificada no Palácio do Lobo Sangrento. A qualidade ainda não foi identificada. Não é à toa que é um chefe demoníaco. Ele está cheio de coisas boas. Jian sorriu amplamente. Mesmo em sua vida passada, ao chegar ao nível 100, ele participou de um chefe demoníaco em casa.
Foi apenas uma ou duas vezes. E não eram os principais. Mas ele realmente entende quão difícil foi o processo. Com muito cuidado, sem se atrever a morrer, para não mencionar. E não dividiu o equipamento para si mesmo. Não é como agora. Xiao Lui matou o lobo de neve brutal em poucos golpes. O equipamento é exclusivo para uma pessoa. Jogou 2 peças de equipamento no espaço de armazenamento. Continuou a avançar com Xiao Lui. Em breve, Jian saiu da floresta densa. E o que apareceu à vista? Era um tigre feroz todo preto. Também era um tesouro demoníaco estranho. E suas propriedades eram superiores às do lobo de neve brutal. Estava em um nível ainda mais alto. No entanto, este tigre do abismo tinha que enfrentar Xiao Lui, que era ainda mais aterrorizante. Em apenas um episódio, o massacre do lobo de neve brutal foi tão fácil quanto matar uma galinha. Agora já havia subido para o nível 5. Xiao Lui, que desbloqueou novas habilidades. O tigre do abismo viu um homem e um dragão. Acabou de soltar um rugido. No segundo seguinte, um jato de água do dragão e uma esfera mágica azul brilhante vieram em sequência. A barra de vida do tigre do abismo foi direto ao fundo. Restaram apenas 300 pontos de vida miseráveis. Entrou diretamente em estado de fúria. O valor de espírito do tigre do abismo dobrou instantaneamente. Aumentou para assustadores 1000 pontos. Jian, na verdade, era um chefe de magia. No segundo seguinte, o tigre do abismo começou a entoar. Um som de murmúrio saiu de sua garganta. Mas antes que pudesse terminar o canto, outro bola de fogo azul veio em sua direção. Seu enorme corpo desabou com um estrondo. A vida desapareceu sem deixar vestígios. Assim como o lobo de neve brutal, foi mais um golpe sem chance. Morreu sufocado sob a proteção de Xiao Lui. Você derrotou o chefe demoníaco. Sua classificação de pré-venda subiu para o nível 6. Jian não ficou surpreso com esse resultado. Ele rapidamente se aproximou para saquear. Também eram 2 peças de equipamento. Mas desta vez, eram de qualidade dourada. Mas Jian ficou igualmente satisfeito. Equipamentos dourados, mesmo saindo da Vila dos Novatos, são muito raros. Quanto mais nesta fase atual. Com essas peças de equipamento agora, é fácil vender por um preço alto de 1 milhão. Um homem e um dragão avançam profundamente no abismo. Após o lago, surgiram 2 chefes. Um com atributos mais exagerados que o outro. Entre eles, o boi demoníaco furioso. Tem uma vida aterrorizante de 15 mil. Esse tipo de chefe pode deixar todos na Vila dos Novatos desesperados juntos. Mas, infelizmente, diante de Xiao Lui, esse nível de chefe ainda não é uma ameaça. Ele avança sem dificuldades. E mais 4 peças de equipamento em mãos. O nível de Xiao Lui também subiu para 7. Jian está de pé na escuridão do grande salão, observando ao redor. Nesse momento, uma voz envelhecida ecoa para o aventureiro. Você caiu no abismo. Em seguida, uma série de alertas do sistema começa a tocar. Você entrou em uma área extremamente perigosa. Por favor, fuja imediatamente. A voz do sistema é aguda e estridente. Jian nunca ouviu um anúncio tão intenso do sistema. De repente, 2 luzes fantasmagóricas acendem. No final do salão do trono, uma criatura sentada no trono, de repente, abriu os olhos. Uma aura poderosa se espalhou, como uma correnteza atingindo o abismo. Rei Vagante, nível 10. Vida 000, Constituição 5000, Espírito 5000. Habilidade desconhecida, mas é um ataque de nível rei. Ainda é uma classe puramente mágica. Jian estreitou os olhos. Não é à toa que é o teste final de dificuldade abismo. Enfrentando um chefe desse nível, mesmo com a vida. Xiao Lui, com 16 mil de vida, ainda corre o risco de ser eliminado instantaneamente. No momento seguinte, Xiao Lui avançou em direção ao Rei Vagante. Um texto vermelho de 900. Saltou da cabeça do Rei Vagante. Mas logo, um número verde apareceu acima de sua cabeça. Vida aumentou em 1000. Como esperado, tem atributo de recuperação. Jian estreitou os olhos. Xiao Lui usou o sopro do dragão e continuou o ataque normal. Ele deu ordens calmamente. Em seguida, uma série de números aterrorizantes apareceu. A barra de vida do vagante diminuiu instantaneamente uma pequena parte. Mesmo com sua aterrorizante regeneração de vida, ele não conseguiu se recuperar. No segundo seguinte, o chefe demoníaco do abismo de repente abriu os braços. Uma magia azul clara se concentrou em suas palmas. Xiao Lui riu furiosamente para o céu. O vagante instantaneamente caiu em um estado de atordoamento. E a luz azul em sua mão também desapareceu imediatamente. O vagante ficou preso na brecha do atordoamento. Xiao Lui então lançou uma torrente de ataques. Em apenas 5 segundos, o vagante recebeu mais de 10 mil de dano. O atordoamento terminou. O vagante levantou as mãos. Seu manto bordado se agitou. Uma voz misteriosa,
como um som celestial, ecoou, ecoando pela grande câmara. Jian esperou por 3 segundos. Em seguida, ele ordenou a Xiaolui que interrompesse. E sob o efeito aterrorizante das presas do dragão, mesmo como um rei vagante extremamente violento, foi forçado a entrar em estado de proibição de movimento. Um mago não consegue lançar habilidades. Isso só pode resultar em apanhar passivamente. Quando o efeito da proibição de movimento passar, a barra de vida do vagante já estava quase pela metade. Para esse tipo de chefe mágico, o dragão celestial realmente tem uma vantagem esmagadora. Na verdade, o vagante não é burro. Desde o início, seu objetivo sempre foi controlar Jian, o Xiaolui. Mas não importa como o corpo do Xiaolui se mova, a posição de Jian sempre se manteve alinhada com Xiaolui e o vagante, sempre em uma linha reta. Se ele quisesse atacar Jian, então, não poderia evitar Xiaolui. O controle de posição de Jian era realmente perfeito demais. Mesmo que na vida passada não tenha alcançado o nível divino, a habilidade de Jian não fica atrás de nenhum assassino de nível divino. No próximo momento, o mestre, o vagante, perdeu a paciência. Uma luz negra brilhou no horizonte, transformando-se em um raio furioso que caiu. Infelizmente, Xiaolui já estava esperando no caminho. Resistiu bravamente a esse golpe. Um dano aterrador. Direto, quase metade da barra de vida de Xiaolui foi atingida. Xiaolui gritou de dor. Correu diretamente em direção ao rei vagante. Vendo que tinha uma oportunidade, o chefe do abismo ignorou o ataque de Xiaolui. Veio voando diretamente em direção a Jian. Assim que eliminasse esse homem odioso, então tudo acabaria. Observando o chefe com 110 pontos de vida restantes se aproximar, Jian sorriu com um ar de confiança. Um antigo emblema apareceu instantaneamente em sua mão. Brutal e assassino. Um relâmpago vermelho acertou diretamente a cabeça do leopardo. Este rei que governou esta terra por tantos anos, extremamente violento, transformou-se em pó e se dissipou no ar. Jinni já derrotou o chefe do teste final. Completou o teste de elevação de nível abismo. Seu nível de pré-venda aumentou para o nível 10. Como o primeiro aventureiro a passar com sucesso o teste de nível abismo, você recebeu a recompensa de atributos completos. Entre todos os mundos. A voz justa do sistema também ecoou. O jogador francês Jean completou o teste de nível abismo e o teste de elevação de nível. Recebeu o título lendário de mensageiro do abismo. O som nítido da notificação do sistema varreu cada canto do apocalipse. Neste momento, todos os jogadores ficaram parados. Com os olhos cheios de confusão, ouviram este incrível anúncio. Muitos jogadores acabaram de entrar no jogo. Nem mesmo entenderam o que estava acontecendo na sala de teste. Mas em relação ao conteúdo do anúncio, ainda tinham uma certa compreensão. Afinal, ser o primeiro a completar isso no mundo, não importa em qual jogo, é uma conquista de topo que é falada por todos. Vila dos Novatos número 2743. Várias jovens mulheres e homens se reuniram aqui. Embora suas roupas não fossem diferentes das de outros jogadores, a atitude dessas pessoas era extremamente intensa. Eles são os investigadores oficiais do edifício. O jogador que completou o jogo primeiro apareceu no final da nossa grande dinastia. E na tabela de classificação, parece que só a este Ian. O homem de cabelo curto à frente olhou rapidamente para Xiaolui. Há informações sobre essa pessoa? O homem de cabelo curto olhou para o lado. Uma mulher de aparência agradável ao seu lado. De acordo com a numeração da Vila dos Novatos, deve ser da cidade de Jian. Não há mais informações por enquanto. O homem de cabelo curto franziu a testa e disse: vamos primeiro fazer um upgrade. Fique atento a este Ian. Assim que houver notícias, me informe imediatamente. Dentro do masmorras de teste, Jian olhou confuso para o corpo que havia explodido. Não deixou nada para trás. Apenas um fragmento de cristal brilhava no chão. Jian estendeu a mão e pegou o fragmento. No nível abismo, a qualidade do fragmento é desconhecida. Indetectável. Além de uma linha de informação curta, não havia mais nada. Nem mesmo uma introdução aos itens básicos. Jian refletiu por um momento. Não consegui lembrar de nenhuma informação relevante. No entanto, ele também não se importou muito. Afinal, itens desse nível certamente não poderiam ser tão simples. Mas agora não há como desvendar esse mistério. Após garantir que não havia nenhuma omissão, Jian entrou no portal de teletransporte e deixou o local do teste. Uma luz branca brilhou. Uma figura esguia apareceu instantaneamente no número 9527. Grande salão do teste da Vila dos Novatos. Os guardas responsáveis comentaram. O anúncio do sistema é direcionado apenas aos jogadores. Como NPC, ele naturalmente não poderia saber. Jian passou no teste de nível abismo. Olá, eu completei o teste de elevação de nível. Agora preciso da atração da cidade principal. Jian sorriu e falou. Um momento,
preciso verificar isso. O guarda olhou para Jian com indiferença. 10 minutos depois, o guarda se aproximou respeitosamente de Jian. Valoroso guerreiro. Parabéns, você passou no teste de nível abismo. Aqui estão suas recompensas e emblemas. O guarda do salão olhou para Jian com uma expressão complexa, os olhos cheios de respeito. Na história do Império, poucos conseguem passar o teste de nível infernal. Essas pessoas, no final, quase todos são figuras de alto escalão. Um pisotear faz todo o Império tremer. Quanto mais a pessoa à frente, que ainda passou pelo teste de nível abismo, que é mais difícil. Se ainda assim se comportar de forma arrogante, isso realmente não saberia distinguir entre reis grandes e pequenos. Jian olhou para o emblema em suas mãos, surpreso. Não esperava uma recompensa inesperada. Brilho da bravura. A prova de um herói épico só pode ser obtida ao passar pelo teste de nível infernal. Esta é a suprema glória do Império. Atributos básicos aumentam 20, carisma 3, poder heróico. Vida passiva abaixo de 30 aumenta a força em 10. Dura 1 minuto. Após se despedir do guardião, Jian seguiu em direção ao portal de teletransporte para a cidade principal. Para os jogadores, a Vila dos Novatos é realmente muito pequena. Somente ao entrar na cidade principal é que o jogo realmente começa. O portal de teletransporte brilhou em azul. A figura de Jian desapareceu no lugar. Quando apareceu, diante dele já estava uma imponente cidade. Jimmy já havia chegado à cidade principal das folhas de bordo. Jian olhou para o topo da cidade. As paredes da cidade, de um cinza claro, se encontravam com o horizonte, parecendo especialmente pesadas. A pressão fria que passava de vez em quando trazia uma sensação de desolação. E a realidade realmente era assim, com recursos muito além da Vila dos Novatos, não se sabe quantos. Os perigos da cidade principal também aumentam com os resultados e multiplicadores. Aqui, criaturas estranhas aparecerão de forma irregular e atacarão indiscriminadamente os seres próximos, sejam NPCs ou jogadores. Uma vez mortos por criaturas estranhas, desaparecerão completamente do mundo. Não haverá mais chances de renascimento. Após entrar na cidade, Jian foi direto até um NPC de cabelo grisalho. Respeitado mentor, eu gostaria de mudar de classe. Neste momento, Gutol estava sentado em uma cadeira de madeira, quase dormindo. Ao ouvir alguém chamá-lo, ele se preparou para reclamar, mas então viu um emblema de um profundo tom de roxo pendurado no peito do homem. Imediatamente, uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto. Ele olhou surpreso para Jian e disse que, se tivesse isso, você realmente tem a qualificação para se tornar um doador. Gutol ficou sério. Ele sabia muito bem o valor da bravura e da sabedoria, especialmente ao alcançar o nível 10, onde isso poderia ser realizado. Você pode revelar quantas pessoas estão na equipe que completou o jogo? Apenas eu. Gutol não pôde deixar de respirar fundo. Você quer dizer que você sozinho levou? A besta de Jade superou o teste de vitalidade do nível infernal? Jian corrigiu. Deixe-me corrigir. Não é o nível infernal. É o nível abismo. Gutol ficou surpreso. Ele claramente não acreditava muito no que Jian disse. Você pode me mostrar sua pré-venda? Jian sorriu levemente. Ele estalou os dedos e chamou Xiaolui. No momento em que vi Xiaolui, Gutol arregalou os olhos. Ele ficou completamente gaguejando. Uma pré-venda incrível ou um filhote de dragão? Gutol segurou o coração. Seu rosto envelhecido ficou vermelho. Jian começou a duvidar. Será que esse velho vai desmaiar a qualquer momento? Mestre, você está bem? Jian olhou para a expressão de Gutol. Ele não pôde deixar de ficar um pouco preocupado. Depois de um longo tempo, a emoção de Gutol começou a se acalmar. Jian, pequeno corajoso, ouça o que eu tenho a dizer. Você pode não conseguir mudar para a classe de concedente? A classe de concedente não tem problemas em lidar com pré-vendas comuns. Mas se for uma pré-venda mítica, então pode ser um pouco difícil. Jian tinha uma expressão estranha. Ou seja, a classe de concedente não é adequada para Xiaolui. Gutol sorriu amargamente e acenou com a cabeça. Eu realmente não posso ajudar. Mas eu tenho um velho amigo. Ele é o principal especialista em pré-vendas da realeza. Ele deve ser capaz de te dar uma resposta. Dito isso, uma carta branca apareceu nas mãos de Gutol. Ele a entregou a Jian. Jin Mi partiu. Missão de profissão oculta. O sussurro do dragão.